Talvez quando nós convertemos uma respectiva imagem para o traço em vetor dentro do Illustrator, pode ser que nós venhamos a escolher a opção de cor Color, ou a opção que nos dá a habilidade de obtermos cores nos traços que nós aplicamos sobre uma imagem raster. Nós sabemos também que um traço vetorial aqui dentro do Illustrator, usando o que seria o Live Trace, nós podemos escolher 3 tipos de modos de cores para aplicar as nossas imagens, que seria o Grayscale, o Black and White ou a opção Color. Na opção Color, que seria a opção que nós mais vamos usar, nós podemos definir cores para o Illustrator aplicar sobre as nossas imagens que estamos convertendo para o raster. Na aula anterior nós vimos um item chamado Palette. E nós vimos também que nós não podíamos mudar o que seria aquele item Automatic. Mas na verdade nós podemos mudar sim. E nós podemos usar aquele item para carregar o que seria bibliotecas dentro do meu painel SWATs para aplicar as minhas imagens que estão sendo convertidas para o traço vetorial. Vamos ver como isso funciona? Vou carregar uma imagem usando o item Place. Vou utilizar o que seria esse item de natureza. Vamos variar um pouquinho, não vou usar o gatinho. Clicar aqui em Place. Essa imagem está bem bonita. Basicamente uma imagem de natureza, né? Nós podemos até reduzir o tamanho dela aqui, não precisa ser tão grande. Vamos mover um pouquinho para cima para termos espaço para o Tracing Options. Talvez você imagine que após você ter aplicado o que seria o Live Trace sobre uma respectiva imagem, você teria que, caso queira mudar as cores dessa imagem, fazer isso manualmente. Eu já fiz isso, para ser sincero. Eu usava o que seria o Live Trace. Vamos clicar aqui. Neste momento vou usar Color 6, ou não vou usar Color 16 para não gerar tantas cores. Uma vez que clicamos sobre esse item, o Illustrator gerou 6 cores a essa imagem. Veja só que tudo ficou verde. Pode ser que eu não queira isso. Pode ser que eu ainda queira, que seria as cores da borboleta, as cores da plantinha aqui, né? Enfim, esse foi o resultado que o Illustrator criou para mim com 6 cores. Então eu quero retornar aquelas cores a essa florzinha, colocar um rosinha ali, um vermelhinho, para dar mais vida a essa imagem, para dar mais vida a esse traço. Então o que eu faço? O que eu costumava fazer, ou talvez você também pode ter passado por isso, é, uma vez que nós aplicamos o Live Trace sobre a imagem, nós podemos clicar em Expand logo aqui acima, e uma vez que nós temos todos esses paths, nós podemos usar o que seria o nosso ponteiro branco, Direct Selection Tool, para selecionar uma respectiva área dessa imagem. Então, mudar o que seria a cor desse path, selecionar esse branquinho aqui, de repente mudar a cor desse branquinho, e logo aqui acima nós podemos, nas opções de seleção, selecionar o Fill Color. O Illustrator vai selecionar todos os paths com essa mesma cor. Já aprendemos isso na aula de seleções. Mas nós não precisamos ficar selecionando esses paths e mudando as suas cores. Nós podemos fazer isso de uma forma bem mais automática. Então, vamos pressionar Ctrl Z para voltar como ela era antes. Uma vez que o nosso traço ele está um traço vivo, ainda eu não cliquei no Expand. Se eu clicar no Expand vai deixar de ser um traço vivo. Eu posso editar esse traço a qualquer momento. Vocês podem ver que aparece um xizinho aqui entre essa imagem, né? Isso representa que eu posso editar a imagem. Agora vem os truques, né? O que eu vou fazer para o Illustrator mudar as cores dessa respectiva imagem é abrir o que seria a janelinha de diálogo de Tracing Options. Dentro desse Tracing Options eu tenho um item aqui chamado Output SWATs. Então, uma vez que eu seleciono esse item, posso clicar em Trace. E voilá! Bom, se vocês olharem, não aconteceu nada. Mas aconteceu sim. Aqui dentro do painel de SWATs, o Illustrator criou essas cores. Ele criou SWATs e colocou essas cores que estão nesta respectiva imagem dentro do meu painel SWATs. E vejam só que nós temos um pequeno triângulo em cada SWATs aqui. Ou seja, todos esses SWATs são Global SWATs que nós aprendemos na aula sobre SWATs anteriormente. Nós sabemos que um Global SWATs ele pode ser bastante interessante, porque quando nós temos um SWATs Global, nós podemos a qualquer momento, não preciso nem selecionar essa imagem, deixar ela desselecionada, a qualquer momento se eu quiser mudar o que seria esse SWAT para uma outra cor, a minha imagem automaticamente ela vai ser mudada também. Posso até clicar em Preview aqui. Vamos colocar um verde mais claro.
bem mais claro. Vocês podem ver automaticamente a cor sendo mudada na minha imagem. Tudo porque esse swatch seria um global, seria um swatch global, né? E o Illustrator, quando ele cria esses swatches a partir do tracing, ele cria esses swatches como global. Isso porque ele já entende que eu possa querer mudar as cores desse tracing. E pensando nesse ponto, ele já cria que seria esses swatches global para não ter muito trabalho quando eu quiser fazer isso. Não preciso nem selecionar esses paths que o Illustrator criou aqui, né? Então, pensando nesse aspecto do global swatches, fica fácil a gente mudar as cores dessa respectiva imagem ou desse respectivo tracing. Mas em aulas anteriores nós aprendemos também que o Illustrator ele contém várias e várias bibliotecas de swatches que nós podemos utilizar para aplicar as nossas imagens. Nós não precisamos ficar quebrando a cabeça criando cores aqui. Nós não precisamos nem que o Illustrator faça isso para a gente, né? Ou seja, nós podemos clicar aqui no item de biblioteca, vai abrir o menuzinho de biblioteca. Nós temos várias bibliotecas que podem ser interessantes a essa imagem, como por exemplo, imagens da natureza, que seria o Nature aqui, né? Nós podemos selecionar o item Flowers, abrir o painelzinho de Flowers, nós podemos querer swatches de Flowers para essa imagem. Vamos clicar aqui novamente, vamos selecionar o que seria Nature novamente, nós podemos selecionar o item Seasons, que compreende cores das estações. Vamos mover aqui esse painel para o cantinho para que nós possamos ver esses dois painéis dos swatches, essas duas bibliotecas. Vamos selecionar mais um aqui por final. Vamos selecionar a biblioteca Earth Tone, né, que seria tons da Terra. Essas bibliotecas são bibliotecas que podem nos auxiliar na hora de edição dessas cores ou desse tracing que eu tenho para essa imagem. Podia ser uma outra imagem de outra coisa totalmente diferente. Enfim, a ideia aqui é trabalhar com cores e mudar essas cores de uma forma fácil. Vejam só que nós podemos usar de vários atributos do Illustrator, de vários filters para fazer isso de uma forma bem fácil. Neste caso, uma vez que nós temos todas essas bibliotecas abertas aqui, nós podemos voltar a clicar no que seria o Tracing Options logo aqui acima e logo aqui no Automatic, como eu disse para vocês, deixa eu até mover para o cantinho esse painel. Aqui eu tenho o que seria, agora dentro desse menu Palette eu não tenho somente o Automatic, como vocês podem ver. O Illustrator, ele abriu o que seria as três respectivas bibliotecas que eu acabei de abrir, né? Porque ele imagina que eu queira de repente pegar as cores dessas bibliotecas para adicionar a minha imagem. E realmente, eu quero mesmo. Eu imagino que, de repente, as cores de flores e as cores das estações e as cores da Terra, elas podem se aplicar melhor à imagem, porque eu estou usando a minha própria inteligência, não estou usando somente da inteligência do Illustrator para fazer isso. Nós podemos selecionar aqui, por exemplo, o item Flowers, vamos ver o resultado. Aqui o máximo de cor está como 50, posso clicar em Preview. Vamos visualizar o resultado. Voilá! Olha só que interessante o resultado. A flor ficou bem chegando perto do que seria das cores da própria fotografia, né? Olha só que interessante. Vamos mudar o que seria esse palette aqui, colocar estações. Vamos ver os resultados que nós conseguimos obter. Olha só, estações, nós conseguimos obter resultados ainda mais interessantes. Até aparece a cor da borboletinha ali. A flor também ficou bem legal. Vamos selecionar o outro item aqui, que seria o Earth Tone. Não sei se nós vamos ter um resultado tão legal. Olha só, o resultado já não ficou tão interessante, né? Já mudou totalmente as cores. Mas enfim, esses são os itens que nos dão a habilidade de, caso nós queiramos mudar as cores que o Illustrator cria para nós automaticamente, nós podemos fazer isso usando o que seria esses filters, ou as bibliotecas do Illustrator, e que seria o item Palette do Tracing Options. Precisou mudar as cores, abre o Tracing Options e use esses filters.